Boa noite. No Gente que Faz de hoje, você vai conhecer a história de Paulo Triquês, da Enxuta. O ritual se repete várias vezes durante o dia. Paulo Triquês acende o cachimbo e dá uma profunda baforada. São momentos de calma que escondem um empresário permanentemente inquieto. Ele pensa uma coisa e ele quer uma solução logo para aquilo. Parece que movido meio a eletricidade. Sempre sentia muita inquietação nele, que alguma coisa ele deveria fazer. O Paulo é exemplo talhado de um empresário que ouve, de um empresário que realmente dá importância à criatividade. Pensar grande. Esse sempre foi o lema do gaúcho Paulo Triquês. Um pouco mais de 10 anos, a partir de uma pequena empresa de ferramentas manuais, ele promoveu uma verdadeira revolução na indústria de eletrodomésticos do país. Um mercado até então dominado por multinacionais e produtos de tamanho convencional, ele começou a produzir máquinas mais leves, compactas e de menor custo. O resultado não demorou a aparecer. A Enxuta tornou-se líder no mercado das secadoras de roupa, com 80% das vendas. Conquistou também 70% do mercado de lava-louças e 22% do mercado de lava-roupa. Ao mesmo tempo, Paulo Triquês diversificou a empresa para produzir condicionadores de ar e tostadeiras, gerando um faturamento total de 115 milhões de dólares em 1990. A filosofia dos produtos Enxuta é uma filosofia de produto compacto. Um ponto que tem se levado muito em consideração é que ele seja um produto adequado para o consumidor brasileiro, ou seja, um consumidor de terceiro mundo. Até pouco tempo atrás, para comprar um eletrodoméstico era preciso bastante espaço e muito dinheiro. Mas nos últimos anos o brasileiro perdeu espaço, as moradias ficaram menores e perdeu dinheiro. O poder aquisitivo da população caiu. Foi aí que surgiu o mercado de eletrodomésticos compactos. Entre uma cachimbada e outra, Paulo Triquês planejava o futuro. A empresa que ele tinha herdado do pai e já dirigia há quase 10 anos, fabricava ferramentas manuais. Para Paulo, formado em engenharia e administração de empresas, estava claro que a única maneira de crescer dali para frente seria diversificar a produção. Com uma organização consolidada e uma equipe de vendas agressiva, ele passou a procurar alternativas, novos produtos. Alguns colegas hoje de indústria até dizem, não, o que é uma invenção? Isso é lá para o Paulo, lá na Metalúrgica Triquês, que ele é que está atrás de algo diferente. Então houve uma ocasião, houve um período, digamos assim, em que diversos inventores, inclusive, se apresentaram com produtos. Paulo Triquês ainda não sabia, mas a solução que procurava já estava surgindo ali bem perto da sua própria empresa. Nesse galpão, nos arredores de Caxias do Sul, dois engenheiros, Paulo Silva e Aurélio Boff, desenvolviam um protótipo que iria mudar os destinos da metalúrgica Triquês. Os dois trabalhavam no desenvolvimento de motores especiais, viajavam muito e se interessavam por informações que representassem oportunidades de negócio. E o custo estava se tornando cada vez mais intensa. Então, o produto que mais iria se adequar seria um produto pequeno, que pudesse ser colocado em qualquer lugar e que servisse não só para famílias grandes, que um monte de roupa, mas também para as pequenas. Aurélio e seu sócio montaram uma pequena indústria de secadoras nesse antigo galinheiro. A produção, na época, de 250 unidades por mês, não atendia à demanda, mas dificuldades de gerência e organização levaram a dupla à beira da falência. Um dos credores da pequena fábrica era Paulo Triquês, e ele não demorou a ver na secadora compacta uma opção de diversificação. Comprou os direitos de fabricação, investiu em publicidade e trocou o nome da secadora. A desconhecida Auge Secamate virou Enxuta, nome que mais tarde passaria a denominar a própria empresa. Na época, enxuta era uma palavra que traduzia também coisa muito bem pensada, muito bem resolvida, né? Uma solução enxuta. E a ideia de enxugar roupa também, né? A estratégia de lançamento foi bem montada e mostrou que havia um mercado potencial a explorar. Mas o principal empurrão para a decolagem das vendas veio mesmo do céu. Se criou a necessidade de ter uma secadora em casa. A roupa não secava, não havia jeito, não tinha fim de semana
o sol não havia, a semana não tinha sol, e o pessoal começou desesperadamente a procurar secadora. O resultado foi um surto vertiginoso de vendas. 4.000 unidades na primeira semana. Um crescimento que a produção mal podia acompanhar. Mesmo porque a empresa dependia do fornecimento de terceiros para várias peças, como as turbinas, por exemplo. E isso chegou perante o São Paulo, não temos turbina para esse aumento de produção. E ele, no desespero dele, na ânsia de conseguir vencer, bateu na mesa com a mão e quebrou o dedinho de desespero. Superando problemas como esse, Triquez conseguiu duplicar a produção das secadoras mês a mês, entre 1981 e 1982. Uma arrancada industrial significativa e uma exceção importante num país mergulhado em uma das maiores recessões da sua história. Aquele período de recessão geral que o país passou, para nós foi muito bom. Muito bom por termos a secadora. Manter estoques elevados é uma estratégia que não combina com juros altos, nem com demanda pequena, e muito menos com uma economia turbulenta como a nossa. Mas e se de repente o consumo aumenta, como acontece aqui no Brasil, é preciso ter produtos prontos para entregar. Como resolver então esse impasse? Estoques baixos, demanda alta. A solução, na nossa história de hoje, veio do Japão. Quando a Enxuta ampliou a produção de eletrodomésticos, entrando na área de lavadoras e condicionadores de ar, Paulo Triquez e o gerente industrial Alexandre Lorer começaram a rever as técnicas de produção. Encontraram no Kanban, um sistema japonês que inverte o vetor da linha de montagem, a solução para os seus problemas. Com o Kanban, quem determina o ritmo de fabricação são as vendas. Dentro da Enxuta, todos os setores têm murais como esse, que indicam todas as etapas da produção, a necessidade de material e a responsabilidade da peça com defeito. Tudo muito claro e acessível. Técnico que você for no supermercado, você vai no supermercado, você compra, faz o seu rancho, depois você vai ter que passar no caixa para pagar. Então, esse sistema nosso do Kanban é a mesma coisa. Você compra as peças no setor e depois você tem que passar, acionar o cartãozinho, né? Que é para indicar que você comprou aquelas peças e para depois ter que fabricar o resto. Né? A Enxuta é uma das pioneiras na implantação do Kanban no Brasil. Além de agilizar e simplificar a produção, o sistema humaniza as condições de trabalho. Com o ritmo na linha de montagem melhor organizado, sobra tempo para molhar as plantas que estão por toda parte, conferir a sessão da tarde ou mesmo relaxar com uma partida de jogo. Tudo isso sem atrapalhar a produção. Você não precisa mais levar elefantes brancos para casa. A Enxuta tem uma linha... No lançamento do produto, o investimento maior que se fez foi em termos de publicidade, que eu creio que seja um dos fatores principais de sucesso da Enxuta e da secadora Enxuta foi a publicidade. Paulo Triquez sempre gostou de marketing. Diante de um produto ao mesmo tempo promissor e desconhecido, decidiu envolver-se diretamente na publicidade. Essa familiaridade com o marketing e a publicidade acabou resultando na criação de uma house para Enxuta. O sucesso foi tanto que a house logo se transformou numa agência de publicidade completamente independente. Hoje, a Estúdio Uno é a maior agência do interior do Rio Grande do Sul e está entre as 10 maiores do estado. O faturamento bruto previsto para esse ano é de 3 milhões de dólares. 20 pessoas trabalham na agência, que é administrada pela mulher de Paulo Triquez e pelos 2 sócios. A Enxuta nem sempre é a maior cliente da agência e já recebeu vários prêmios por seus comerciais, como esse da tradicional Festa da Uva de Caxias do Sul. No próximo bloco, você vai ver como o interesse de Paulo Triquez pela área de comunicações estendeu-se para além da publicidade e criou uma nova área de negócios. Daqui a pouco, depois dos comerciais. Do Banco da Produção. A secadora compacta foi uma espécie de ovo de Colombo na trajetória empresarial de Paulo Triquez. Mas para se firmar com o empresário, ele precisou desenvolver novos produtos e superar várias crises.
A secadora, ela nos mostrou que existia uma brecha no mercado. Uma brecha que, para o futuro, veio a se mostrar que, na realidade, era um rombo, que era do produto compacto. Para conquistar de vez o nicho dos produtos compactos, Paulo Triquez foi à luta. Investiu em maquinário e introduziu novos produtos, como as máquinas de lavar roupa e louça. Mas, apesar do grande potencial do mercado, teve que superar o preconceito de consumidores e lojistas. Recentemente, até, tivemos uma experiência com um gerente de uma grande rede de lojas, onde ele dizia que ele não trabalhava com lavadoras de louça, porque lavar louça era uma tarefa muito simples, que a esposa, a filha ou até uma funcionária facilmente realizava. No início, o eletrodoméstico compacto revelou-se uma faca de dois gumes. Por um lado, tinha tudo para dar certo, já que acompanhava a tendência moderna de moradias e famílias cada vez menores, com menos espaço na cozinha. Mas o consumidor habituado há décadas com máquinas de maior porte recusava-se a acreditar que as compactas pudessem ser igualmente eficientes. Resultado, foi preciso aumentar um pouco mais o tamanho das enxutas. O que eu fiz? Levantei a máquina só numa altura standard de 80 centímetros, mas internamente continua a mesma máquina. Quer dizer, espicei a máquina. A modificação garantiu a decolagem das vendas. Empenhado no crescimento da empresa, Paulo partiu para novas linhas de produtos e chegou a testar um híbrido de lava-louça e lava-roupas que não deu certo. Em 85, foi buscar recursos no mercado de capitais para continuar expandindo. Transformada em SA, a antiga empresa familiar passou a dobrar de tamanho a cada ano, até que veio o Plano Collor. Aí, de uma hora para outra, a enxuta se viu nas mesmas dificuldades de tantas outras empresas pelo Brasil afora. Os seus 2.300 funcionários, hoje restam 1.300. O crescimento anual de 50% ao ano transformou-se numa redução de 75%. E essa freada à força do nosso crescimento nos ajudou porque nos obrigou a revisar muitos conceitos que, naquela euforia de crescimento, às vezes eram deixados de lado. A crise trouxe novos padrões de produtividade e mostrou que era preciso buscar outros mercados fora do país. Hoje, a enxuta produz máquinas para uma empresa argentina e exporta secadoras e lava-louças para Uruguai, Paraguai, Venezuela, Equador e Portugal. Ao folhear o álbum da família, Paulo Triquez lembra os tempos de crise e de bonança. Os vínculos da família com a cidade de Caxias do Sul, a história da distribuidora de ferro e aço fundada pelo avô, no início dos anos 30. Mais tarde, o negócio passou para as mãos do pai, o seu Gino, que continuou a fabricar ferramentas e continuou crescendo, até que chegou a vez do próprio Paulo assumir a direção. Isso foi muito bom, porque permitiu que eu, por tentativas e erros, e até pela responsabilidade de fazer por mim mesmo, me deu condições de ir desenvolvendo aquilo que eu havia aprendido na faculdade e, pouco a pouco, ir verificando, ir constatando que era a realidade da vida de uma empresa. Para muitos brasileiros, Caxias do Sul ainda está representada por esse monumento. A imigração italiana, a festa da uva, a comida farta. Mas nos últimos anos, por trás desse símbolo, vem emergindo uma nova Caxias. Uma comunidade empresarial moderna, gerada por um crescimento industrial que está mudando o perfil de toda a região. Caxias do Sul é hoje o principal polo industrial gaúcho, depois da grande Porto Alegre. São mais de 3.000 indústrias, a maioria metalúrgica e mecânica, que empregam cerca de 80.000 pessoas. Caxias do Sul tem 450.000 habitantes, a maior parte jovem. Tem prédios altos como as metrópoles e um comércio concorrido. E tem também, graças a Paulo Triquez, um sistema de comunicações em expansão. Paulo não conhecia nada do negócio de rádio quando comprou a Rádio Caxias AM, onde o seu avô Lisboa chegou a trabalhar há muito tempo. Em poucos anos, transformou uma estação em condições técnicas precárias numa rádio com 18 horas de jornalismo diário. Mais tarde, comprou uma FM, a Estúdio,
que hoje lidera a audiência da cidade na programação jovem. E o seguinte, aí tá rolando a nossa promoção da quinta-feira. Você vai ligando? O sistema trídio de comunicação que reúne as duas rádios, mais duas afiliadas de um jornal, é uma empresa que caminha sozinha. No ano passado, faturou 850 mil dólares. Nada mal para quem não entendia nada de rádio. Me parece que o Paulo, todas as atividades dele, ele tende a aprender, tá? Essa é uma grande preocupação dele. Mas é um aprendizado, digamos, técnico, ou seja, o conhecimento da questão operacional de cada uma das suas empresas. Eu não gosto de entrar num assunto totalmente despreparado. Eu gosto de, ao menos, ter uma ideia geral e me aprofundar no que for possível. Depois da criação das rádios, veio a criação do jornal. No começo, em 88, a Folha de Caxias era semanal. 2 anos depois, passou a ser diário e mudou de nome. A Folha hoje circula com 10 mil exemplares e emprega 40 jornalistas. Paulo Triquez é apenas o presidente da empresa controladora. Não interfere na linha editorial. Nunca determinou que a gente fizesse as coisas. Até isso foi uma coisa muito difícil da gente acertar, especialmente no começo. Nós não tínhamos trabalhado juntos, porque na busca da liberdade, na busca de ser um jornal independente, ele tem uma organização grande. Nós até exageramos em algumas coisas, batendo na própria empresa do dono da empresa. A grande estrela da Folha de hoje é a própria cidade de Caxias do Sul, uma comunidade em constante ebulição. Desde o início ele sempre colocava isso, nós temos que ter um produto, nós temos que ser um agente motivador e renovador da participação da comunidade nesse processo. Temos que nos preparar para o ano 2000. E temos de Caxias que estava muito, e está ainda muito atrasado no aspecto cultural. E a comunidade tem que saber o que está acontecendo na sua cidade, senão não vai adiante. A ponta de lança para esse projeto já está de pé, construída por Triquez bem ao lado da Associação Recreativa dos Funcionários da Enxuta. É o Teatro de Lona, onde cabem 5 mil pessoas e que colocou Caxias do Sul no roteiro do show business brasileiro. Aqui já se apresentaram as principais atrações musicais do país e até do exterior. Aqui também é o ponto de encontro da juventude local. Alto som tem aqui. Antes daqui a gente tinha que ir a Porto Alegre, né? O único lugar que Caxias do Sul tem para vir um conjunto de nível que nem Engenheiros do Havaí. Paulo Triquez trouxe a mulher e os filhos adolescentes para assistir o show do Grupo Gaúcho Engenheiros do Havaí, no começo de novembro. É o lançamento nacional da turnê do grupo, que está lançando o seu 6º disco, um show de casa lotada. Eu creio que o empresário, ele tem uma obrigação também de retribuir aquela comunidade da onde ele, digamos assim, se serve de mão de obra. Ele tem que retribuir de alguma maneira, não simplesmente gerando aquele emprego, ou gerando aqueles impostos que a empresa está, mas sim alguma atitude mais direta, alguma coisa, e evidentemente cada um da maneira que pode. O Gente que Faz volta na segunda-feira que vem com a história da cooperativa agrária Entre Rios, no Paraná. Um exemplo de produtividade e de eficiência na agricultura. Uma boa semana e até lá.